Moisés de Paulo, mas no final terei esta graça de vê-lo pessoalmente. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler aqui, do Evangelho segundo Lucas, ele é um dos textos da Bíblia que aumenta a minha responsabilidade para usá-lo por base, para pregar a igreja. Porque é um dos textos que tem sido utilizados pelas maiores mentes que estão em nosso meio. Eu tenho visto mentes brilhantes e extraordinárias que recebeu de Deus a capacidade, a sabedoria e buscou pelo conhecimento. Tenho visto essas pessoas pregar baseado no Evangelho segundo Lucas capítulo 5. Eu acredito que a grande maioria dos que aqui estão já ouviu alguma pregação nesse texto. Então a minha responsabilidade aumenta, porque quando eu digo abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas capítulo de número 5, certamente você já ouviu várias pregações baseadas nesse texto, e a sua mente vai trabalhar e você vai pensar, eu já sei mais ou menos o que vai vir daí. Aleluia! Quem nunca ouviu falar da pesca maravilhosa? Eu confesso para vocês que nessa noite eu queria trazer uma mensagem como no culto do refrigério que eu tive a oportunidade de ter esta semana, onde apresentamos um pouco da teoria Big Bang, falamos um pouco da teoria científica e apresentamos a grandeza de Deus e a escolha dele para a humanidade dominar toda a sua criação. Eu confesso que eu queria trazer uma mensagem com informações que não estamos acostumados a ouvir todos os dias, mas eu entendi dentro de uma sensibilidade do Espírito Santo que ele queria me envolver em uma mensagem mais simples possível, para que você possa sair daquele enxertado pela palavra do milagre que Deus tem para você. Aleluia. E quando eu falo de pregar mensagem simples, eu preciso de uma referência. Eu preciso ter uma referência, alguém que seja uma referência de pregações simples. E por que não citar o maior pregador de todos os tempos? Porque não existiu ninguém maior que ele, não existe, nunca existirá um pregador com a sabedoria de Jesus Cristo. E Jesus, ele nunca pregava para impressionar o seu público. A prova disso é que todas as vezes que ele pregava, ele usava coisas simples para facilitar o entendimento dos seus ouvintes. Quando você esperava que Jesus fosse pregar com palavras difíceis, com aplicações difíceis, Jesus olhava para a multidão e dizia: vós sois o sal da terra. Aleluia. Ele pegava um simples sal que nós estamos acostumados a usar todos os dias e dizia: vós sois como sal. Glória a Deus. Quando ele queria falar sobre o cuidado de Deus com aquele que Deus ama, ele pregava sobre as aves. Ele dizia: vocês já olharam as aves que não trabalham, que não plantam, que não semeiam, e todavia Deus as alimenta. Aleluia. Quando ele queria pregar sobre o cuidado de Deus para vestir um crente fiel, ele pregava sobre os lírios. Já observou o lírio que nasce um dia e em 4, 5 dias ele murcha? Mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios. Aleluia. Então Jesus, ele pregava de maneira mais simples. Ele pregava coisas concretas, ele pegava coisas materiais, ele pegava coisas palpáveis para apresentar as verdades concernentes ao reino de Deus. Então, se eu disser que nessa noite a sua vida é um barquinho, não se escandalize. Se eu disser que hoje você vai usar a sua rede para pescar, não se escandalize. Eu estou usando como referência o maior pregador de todos os tempos. Eu queria que você pegasse na mão da pessoa mais próxima a você para começar a interagir nesse culto e dissesse para ela: nós vamos espiritualizar nessa noite. Diga: não se escandalize. Nós iremos espiritualizar
espiritualizar nessa manhã. Aleluia. O texto do Evangelho segundo Lucas vai nos apresentar o dia da pesca maravilhosa. E o texto diz, logo de início, que uma grande multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que essa grande multidão o apertava, é porque Jesus ele já tinha adquirido um certo reconhecimento ministerial. Isso significa que nesta época aqui que Lucas está narrando, ele já acordava pela manhã, tendo sob a porta da casa que ele estava um certo número de pessoas que o esperavam para ver o que ele tinha para aquele dia. E quando o texto diz que alguns discípulos ali estavam, que ainda não eram discípulos, e estavam lavando as redes, eu entendo que aquele culto que Jesus fez no lago de Genesaré foi um culto bem cedo. Pergunte para mim por quê. Você não quer saber? Pergunte para mim por quê. Por quê? Porque eu tive um avô que foi pescador. O meu avô Arlindo Santos, ele morou na orla marítima de Salvador e ele foi pescador. Eu pude morar com os meus avós durante algum tempo e eu me lembro de algumas coisas que o meu avô fazia como pescador, e uma das coisas que ele fazia era despertar às 3 da manhã, porque quem entende de pesca sabe que o melhor horário para se pescar é de madrugada ou à noite. Pergunte para mim por quê. Porque pela noite o brilho da lua faz com que seja resplandecido o brilho dos cardumes. Então a lua auxilia os pescadores a encontrar os peixes com mais facilidade. Isso significa que os discípulos passaram a noite pescando, e quando foi por volta de umas 6 horas da manhã ou 7 horas, Jesus está caminhando para o lago no momento em que eles voltam da pesca. E quando Jesus chega no lago, vira um culto. Por que vira um culto? Porque aonde Jesus chega, ele transforma o ambiente em culto. Nós sabemos que é necessário para um culto, pelo menos 3 elementos são necessários e indispensáveis para que você apresente uma reunião como um culto a Deus. O primeiro elemento necessário é o ensinamento da palavra. Um culto que não tem ensinamento não é um culto. E Jesus pregava nos cultos. O segundo elemento considerado culto são milagres. E aonde Jesus chegava, ele também operava milagres. O terceiro elemento necessário para se considerar uma reunião como um culto é o principal de todos, que é a adoração. Então nós vamos ver esses 3 elementos aonde Jesus chega, porque ele ensina, depois ele opera milagres, e pelo milagre que ele opera, as pessoas se maravilham e glorificam a Deus. E é interessante porque Jesus ele sempre escolhe um cenário diferente para se fazer um culto. Algumas vezes nós vamos ver ele operar o culto em um sinédrio, outras vezes na beira de um tanque. Nós vamos ver ele operar, apresentar de homens foram 5.000, fora as crianças e as mulheres. E nesse dia ele decidiu ir para o lago de Genesaré. Ele diz: hoje o culto será no lago de Genesaré. E quando ele chega no culto de Genesaré, a Bíblia diz que a multidão começa a oprimi-lo para ouvir a palavra de Deus. E como ele gosta de um culto reverente, principalmente no momento em que a palavra vai ser ministrada, porque a Bíblia diz que aquele era o momento da palavra, e ele gosta de um culto reverente, está no momento da palavra, então ele precisa se deslocar, ele precisa se afastar um pouco da multidão
para que eles acalmem o ânimo e possam receber a palavra que ele tem para ministrar. Haja visto que ele poderia andar sobre as águas, mas quando ele vai procurar uma estratégia para se afastar da multidão, ele observa que existem 2 barcos que estão à beira do lago. Quantos barcos? 2 barcos à beira do lago. E ele tem uma ideia. E esta ideia ele vai unir o útil ao agradável. Porque ele vai usar o barco para se afastar da multidão e pregar para ela. E depois ele vai ter um relacionamento sério com o dono do barco, aonde ele vai fazer com que o barco que estava vazio seja cheio. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo, tinha 2 barcos na beira do lago. Marias, 2 barcos na beira do lago. Significa que Jesus ele teve a opção, correto? Significa que ele teve a opção de escolha. Porque se o texto dissesse para nós que havia apenas um barco ali na beira do lago, nós entenderíamos que ele usou aquele barco por falta de opção. Mas quando o texto diz que tinha 2 barcos na beira do lago e ele pediu de Simão Pedro, o texto está dizendo que ele escolheu o barco que ele usaria. Aleluia. Ai, meu Deus. Eu vou repetir isso aqui, irmão. Aleluia. Ele vai olhar e vai observar que ele tem opção para escolher. Existem 2 barcos que estão à beira do lago de Genesaré e ele dá uma olhadinha, e não foi por intermédio de unidade que ele escolheu. Glória a Deus. É porque ele queria um compromisso sério com o dono do barco. Esse universo ele é composto por cerca de 7 bilhões de seres humanos. Jesus e Deus, quando ele olha para a terra, é como se ele estivesse vendo cerca de 7 bilhões de barquinhos. E você não está aqui por obra do acaso, você está aqui porque ele escolheu o seu barco para usar. Só quem teve o barco escolhido, levante a mão e glorifique ao dono do barco. Ele te escolheu. Ora, se o seu ministério havia alcançado um certo reconhecimento, irmãos, quem não gostaria naquela época de ter o seu barco escolhido por Jesus? Quem não gostaria? De ter o seu barco utilizado pelo aquele que estava arrastando multidões por onde ele passava. Imagina o privilégio. Em todas as aldeias percorriam o nome e a fama de Jesus. Ele chega na beira do lago e diz: Pedro, me dá um barco. Imagina a alegria de Pedro. Eu disse que nessa noite você está aqui como um barco escolhido. Imediatamente você estendeu as mãos e glorificou a Deus. Porque quando Ele escolhe o nosso barco, a alegria vem. Mas eu fico imaginando como ficou o coração daqueles que não tiveram o seu barco escolhido. Porque sentir o privilégio de ter o seu barco escolhido por Jesus é demais. Eu quero ver sentir alegria quando Ele escolhe outro barco. Porque tem gente que só sente prazer quando Jesus está no barco dele. Mas quando Jesus escolhe outro barco, não dá. Eu fico em uma conjectura, imaginando os outros pescadores pensando: por que Jesus não escolheu o meu barco? O meu barco, ele tem motor automático. No de Pedro ele vai precisar remar. A aparência do meu barco é melhor. Olha o barco de Pedro como está velho. Por que ele não escolheu o meu barco? Porque infelizmente é exatamente o que acontece nos nossos dias. Pergunte para mim como é isso. Quando algumas pessoas estão na responsabilidade de Deus de serem usadas para abençoar, elas ficam alegres, elas esboçam reações e manifestações de alegria. Mas quando Deus escolhe outros barcos, elas costumam analisar e pensar assim: de fato,
ele escolheu o barco correto. Entre tantos barcos aqui nesta noite, ele escolheu esse barquinho humilde, magrinho e de pele escura para te abençoar. E quem pode adorar a Deus, ele escolheu esse barco, estende a mão e glorifique ao Senhor. Pegue no ombro da pessoa mais próxima a você, diga para ela: se ele não escolheu o teu barco para usar hoje, diga: dê glória do mesmo jeito, diga: dê aleluia do mesmo jeito. Porque geralmente quando são outros barcos que estão sendo utilizados, nós costumamos analisar os fatos e ficamos: o meu barco tem um vocabulário mais rico, o meu barco tem um português melhor, o terno do meu barco é importado, Jesus. Olha a voz do meu barco, a dicção, a homilética, a hermenêutica. Só que quando ele quer usar o barco, ele não está olhando a aparência do barco, ele não está olhando as condições do barco, ele usa o barco que ele quer. Agora, é interessante o que ele pede para Pedro. Porque o texto diz que eles trabalharam toda a noite e não apanharam. Então nós entendemos que o barco voltou vazio. Um pescador que sai para pescar e volta com o barco vazio é um investimento fracassado. Sair para pescar e voltar e não apanhar nada é dizer: eu acreditei e não aconteceu, eu investi e não colhi, eu fui e não deu certo. E é exatamente o que Jesus pede a Pedro. Traduzindo para os nossos dias, ele está olhando para Pedro e dizendo: aquilo que não deu certo na sua mão, põe nas minhas mãos, por gentileza. Qual é o barco que está vazio na sua vida? O que foi que você plantou e não colheu? O que foi que você acreditou e não deu certo? O que foi que você investiu e não obteve êxito? Ele está dizendo: hoje é noite de pegar o barco fracassado e colocar nas minhas mãos. Pega este barco fracassado e coloca nas mãos daquele que pode solucionar o teu problema. Hoje ele estará aqui para receber o teu barco vazio. Aí Pedro vai e concede a ele o barco. Ele entra no barco porque ele vai usar o barco. E sabe o que é interessante? Que quando ele entra no barco, a primeira coisa que ele vai pedir para Pedro: afasta o barco da terra. Ele entra no barco e diz: antes de eu começar a usar o teu barco, afasta-o um pouco da terra. Porque existem barcos que Deus quer trabalhar, mas a mente do barco está presa na terra. O barco está aqui dentro adorando, mas a mente dele está lá fora nos problemas que ele deixou. Está na causa, na justiça, que a audiência está chegando. Está naquele filho e naquela filha que está com problemas emocionais. Aí ele pede: para eu usar o teu barco, afasta um pouco da terra. Eu me lembro do que disse o apóstolo Paulo: para se entender as coisas do Espírito, é preciso estar no Espírito, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, e quem é espiritual, de ninguém é discernido. Traduzindo, quando ele diz afasta o barco da terra, ele está dizendo: dá para esquecer um pouco as coisas daqui de baixo e ligar a tua mente no trono celestial. Aí Pedro afasta o barco um pouco da terra e ele começa a pregar para a multidão. Ele sabe que o barco de Pedro está fracassado por uma noite. Ele poderia dizer: tenha paciência, eu vou resolver o teu problema. Aleluia.
mas a Bíblia não diz que ele falou. Isso seria uma grande razão para Pedro, que era temperamental, que era um cara explosivo, dizer assim: já passei a noite toda trabalhando e não apanhei nada, ele ainda quer usar o meu barco para ficar falando com o povo. Só que Pedro tem a paciência, consegue o barco, ele pede para que Pedro afaste, e assentando-se começa a pregar para a multidão. Pergunte para mim por quê? Porque a prioridade dele sempre será a palavra. Primeiro a palavra, depois o milagre. É interessante porque o texto diz que ele senta e o texto não diz que ele levantou. Então, repita essa estrofe comigo: sentado ele foi, sentado ficou. Não se levanta. O texto não diz que ele se levanta em momento algum. Ele assenta no barco e prega para a multidão. Para quem tem dúvida e pensa: Teixeira, diz para mim qual foi a pregação que Jesus pregou nesse dia. Marcos, capítulo de número 2. Saiu o semeador a semear. Foi esse dia. Ele está pregando sobre a parábola do semeador. E ao término da sua pregação, ele olha para Pedro e vai dizer: lança-te ao mar alto. Mas espera aí, ele não já tinha pedido a Pedro para afastar o barco um pouco da terra? Como é que agora que Pedro já tirou o barco da terra, ele está dizendo a Pedro: vamos para o fundo? Se Pedro já tinha tirado o barco da terra, o barco não estava na beira mais. E por que ele diz lança-te ao mar alto? Fica subentendido que quando ele pediu para que Pedro afastasse o barco da terra, Pedro afastou-se, mas não foi para o fundo, ficou no raso. Agora pergunte para mim por quê? Primeiro, Pedro vai dar uma lição de moral a todos os sonoplastas do nosso país. Todos os homens e mulheres que administram a mesa e o som da igreja. Ele sabe que se ele levar o barco para o fundo, o som de Jesus fica baixo e ninguém vai ouvir a mensagem. Então ele deixa o barco no raso para que o som tenha qualidade, para que todos ouçam nitidamente. Ele não vai trancar o som para que Jesus arrebente as cordas vocais. Então ele entende: se ele quer pregar, eu preciso deixar o barco na beira. Eu não vou nem falar o segundo aqui, porque eu vou entrar logo na mensagem, que eu vou pregar muito rápido. Pegue na mão do seu irmão e diga: prepare-se. Diga: a experiência agora é conosco. Subordinar a mensagem ao tema experiências de pescadores. É Pedro que narra essa história para Lucas, e Lucas escreve isso aqui. E depois que Jesus acaba de pregar, ele agora vai ter uma experiência pessoal com Pedro. E ele diz: Pedro, vamos tirar o barco do raso, lança-te ao mar alto, que eu já acabei de pregar. Não precisamos mais se preocupar com a distância entre a multidão, porque eles já ouviram o que eu tinha para falar. Minha experiência agora é com você. E ele diz: para você receber o que eu quero te dar, vamos para o mar alto. Eu me lembro que o meu avô Arlindo Santos, ele era pescador, e uma das coisas que ficaram marcadas em minha memória é que todas as vezes que ele chegava em casa, aqueles que me escutam digam amém. Amém. Todas as vezes que ele chegava em casa com aqueles peixes pequenos, piabinhas, na Bahia nós chamamos de pititinga, e aqui vocês chamam de ginga. Todas as vezes que o meu avô chegava com peixes pequenos, eu perguntava: poxa avô, por que o senhor trouxe peixe pequeno? Aí ele dizia para mim: porque hoje o seu avô pescou no raso. E todas as vezes que ele chegava em casa com polvo, com arraia, com cação, eu dizia: nossa avô, ô maninha, olha só, olha o tamanho do peixe que meu avô trouxe hoje.
Aí eu dizia: hoje o Senhor pescou no fundo, não foi? Jesus vai encher o barco de Pedro de peixe. Ele observa que o barco está no raso. E antes de mandar lançar a rede, a primeira coisa que ele diz é: vamos para o mar alto. Ele está dizendo: aqui nós só vamos pegar ginga, aqui nós só vamos pegar piabinha. Vamos para o mar alto, porque eu não quero encher o seu barco de coisas pequenas. Eu quero que você venha para o mar alto, porque eu quero encher o seu barco de peixes grandes, porque Ele não é um Deus de coisas pequenas, Ele é um Deus de coisas grandes. Quem não se lembra de Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a sorte dos que voltavam de Sião, estávamos como os que sonham, e a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes. Pegue no ombro da pessoa mais próxima a você e diga para ela mais ou menos assim: nesta noite, se você trouxe um carrinho de mão para levar o teu milagre, diga: trouxe o veículo errado. Diga: entra no mundo espiritual, no nível maior, vem para o fundo para levar coisas grandes. Só que igreja quer mão para cima. Vem para o fundo nessa noite, meu filho. Vem para o fundo. Ela está, pastor Léo, 20 anos, depressiva, orando para Deus mudar a sorte sentimental dela. Ela não sabe mais o que fazer. Aí de repente, qual é o pretendente que aparece? Um camarada que já tem 7, 8 divórcios e carrega sobre a sua responsabilidade 17 filhos. Está pescando no raso, meu filho. Vem para o fundo. Ela vai para a faculdade, ela gasta concursinho, passa, vai pelo vestibular. Não precisa apresentar dentro da ordem, mas ela estuda para conseguir a formação acadêmica. Aí ela se forma para advocacia. Mas a chamada que ela recebe no telefonema é para trabalhar no balcão da McDonald's. Vai pescar no raso? Vai. Ele está com a causa na justiça, que ele sabe que ele é vítima, ele sabe que é causa ganha, e o advogado, para receber o dinheiro logo, está pressionando, dizendo: vamos fazer esse acordo, rapaz, vamos pegar 30%, 20%, uma causa, vamos perder para poder ganhar. Aí diz assim: não, um negocinho, um dinheirinho já ajuda. Aí de repente ela deixa de pegar 80, 100 mil para poder receber 20 mil, 30 mil, está pescando no raso. Mas Jesus está dizendo: hoje é noite de pescar no fundo. Você vai trabalhar na área que você se formou. Você vai viver o sonho que você sonhou. Você vai ter o casamento que você sonhou. Você vai viver a vida que você tanto acreditou e trabalhou para viver. Você vai sair do raso e vai para o fundo. Entenda isso. Pescar no fundo na vida sentimental, na vida financeira, na vida emocional. Pescar no raso na vida emocional é uma vida desequilibrada, gastando dinheiro com psicólogos. Pescar no raso é você estar gastando quase um salário por semana para tomar remédios controlados. É pescar no raso. Ele está dizendo: vem viver o milagre, sai do raso e vem para o fundo. Aí Pedro, já que ele termina pescando, então vamos para o fundo. Aí ele vai para o fundo. E Jesus sentado está, sentado fica. Aí ele diz: lançai as vossas redes. Observe que é no plural. Eu me lembro que o meu avô não possuía só um tipo de rede.
Eu gostaria de destacar duas aqui, que para mim são as principais, que é a rede tarrafa e a rede varredora. E é interessante porque cada uma é uma tipologia de algo concernente ao reino de Deus. Você quer ver? A rede varredora é uma rede que ela é pega por 2 barcos, cada um pega de uma ponta e sai varrendo os cardumes. Sabe o que isso aqui lembra? Missão. Porque quando Jesus levantou os missionários, Ele enviou de 2. Não entendeu não? Quando você faz a obra de Deus, Ele enche o seu barco de rede. Aquilo que você faz para Deus não é em vão. Toda missão que você faz, canta, prega, intercede, ora, dá oferta, dá o dízimo, Deus está vendo, você está fazendo missão e o teu barco não vai voltar vazio. Segundo tipo de rede, essa é uma das que eu mais gosto também, que é a rede tarrafa, que ela é utilizada com a força dos braços, onde o pescador tem que ter força nos braços para lançá-la. Quem não se lembra de Moisés? Enquanto ele tinha força nos braços, o povo de Israel vencia a batalha contra os seus inimigos. Quando ele perdia a força nos braços, a Bíblia diz que o povo de Israel começava a perder a batalha. Força no braço é sinônimo de intercessão. Quer dizer que quem ora não fica com o barco vazio. Quer dizer que quem tem uma vida de oração, quem tem força no braço, não fica com o barco vazio. Eu fico imaginando em alguns lugares que nós temos o costume de pedir à igreja para levantar a mão e dar glória a Deus, e algumas pessoas ficam chateadas por causa de 3 segundos que levantam a mão para glorificar. Não precisa levantar a mão, elas não imaginam o que isso significa. Se todos soubessem, entrava no culto de mão levantada e só baixava a mão quando o culto acabasse. Deixa eu ver quem tem tarrafa aqui. Sabe o que eu entendo aqui? Jesus não faz acepção de recursos. Ele diz: lançai as redes, no plural. Ele não diz só jogue a tarrafa. Ele não diz só jogue a varredora. Ele diz: lançai as vossas redes. Ele está dizendo: eu vou te abençoar com o recurso que você tem. Eu vou encher o teu barco com o recurso que você tem. Eu vou abrir um rápido parêntese para dizer algo interessante aqui. Você já observou que em nenhum momento ele pede para lançar o anzol? Pergunte para mim por quê. Porque na Bíblia eu só vejo um elemento utilizar o anzol de forma prefigurada: Deus. Ele diz que vai pegar Senaqueribe, que afronta o povo de Deus, e diz que apanha lá, que vai apanhar pelo anzol. E nós sabemos que rede não machuca. Quando falamos de anzol, o anzol Deus está dizendo: aquilo que você está investindo, aquilo que você está acreditando, aquilo que você está plantando e não está colhendo, e não está vindo retorno, por causa dos seus recursos que não estão funcionando. No dia que eles não funcionarem, eu tenho um recurso maior que eu utilizo. Amém. E nem que eu tenha que machucar. É verdade. Nem que eu tenha que machucar, eu vou repetir. Mas o teu milagre, ele vai chegar. Diga: quando não vier pela rede, diga: Deus tem um anzol. Estou encerrando. Irmãos, aí ele diz: lançai as redes, e Pedro vai agora falar aquilo que já havia sido revelado na mente divina de Jesus. Senhor, eu trabalhei a noite toda e não apanhei nada. Nós trabalhamos toda a noite e não apanhamos nada. Mas segundo a sua palavra lançarei as redes. E é interessante porque agora você vai falar o que eu pedi para você guardar. Jesus sentou e ficou. Sentado ele foi e sentado ele
Pedro disse: Senhor, trabalhamos a noite toda. Ou seja, remou para o norte, sul, leste, oeste. Remou. Foi para um lado, foi para o outro, foi para um lado, foi para o outro, e não apanhou peixe nenhum. Jesus sentado no barco, olha para ele, como quem diz assim: está esperando eu me levantar? Aquilo que você não conseguiu remando de um lado para o outro, eu vou resolver para você enquanto eu estou sentado. Eu não tenho nada contra os nossos jargões, onde nós falamos: hoje Deus se colocou de pé ao seu favor e te dará um milagre. Não tenho nada contra, porque se Ele quiser ficar de pé, Ele fica. Mas sentado no alto e sublime trono, Ele é capaz suficientemente para dizer: haja, e as coisas acontecerem em nossas vidas. Ele está sentado, liberando a palavra para solucionar. Pastor, o que é que eu faço enquanto Ele está sentado em meu barco? Diga: Ele está sentado em meu barco. Jesus está sentado no barco dizendo: hoje eu vou mostrar para você como é que funciona o meu negócio. Amém. Glória a Deus. Aí você gasta créditos, você estoura o seu limite da sua conta telefônica, você gasta todos os recursos e não soluciona o problema. Você voa, você muda de casa, você muda de cidade, você muda de bairro, você muda de condomínio, você muda de carro, e olha que está tudo do mesmo jeito. Ele diz: eu vou resolver sentado. O que é que eu faço enquanto Ele está sentado? É simples: faz o que os serafins fazem, que Isaías disse no capítulo 6, que viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito enchia toda a casa, e os serafins que possuíam 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés, e 2 voando, e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto Ele está sentado no trono, solucionando o teu problema, você vai adorando, 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 adorando. You like power. You like power. Amém. Glória a Deus. Pedro joga a rede, apanha a multidão, o barco enche, ele chama os companheiros. Eu vou repetir: ele chama os companheiros, porque para usar, ele não precisa usar muitos, ele só pediu um. Mas quando o barco encheu, todos os 2 barcos foram cheios de peixe. Porque o milagre não é só para quem é usado, o milagre é da porta ao altar, o milagre é para todos. Glória a Deus. Ele usa um, mas quando o barco enche, Pedro chama os companheiros, eles encostam e Pedro divide. E a Bíblia diz que todos os 2 voltaram quase indo a pique. Eu encerro a mensagem. Aleluia. Sua permissão. Elefante sobre os seus pés. Sobre os seus pés. E sobre os seus pés. E sobre os seus pés. Aleluia. Receba essa profecia de Deus. Aleluia. Ele só precisou de um para usar. Glória a Deus. Mas depois que ele usou, o milagre foi para todos os barcos que estavam na terra. Quando o barco enche e todos os 2 voltam indo a pique, sabe o que é que eu entendo aqui? Pergunte para mim aqui. Lá atrás, vocês estão aí? Pergunte para mim. O quê? Eu vou lançar a pergunta para vocês. Pedro dividiu os peixes, e mesmo dividindo os peixes, quase
quase que os dois barcos iam a pique. Aí eu lanço a pergunta para vocês: e se Pedro não divide? O texto diz que ele dividiu e mesmo assim os dois barcos saíram abarrotados, arriscando afundar. Eu fico imaginando, se Pedro não divide, sabe por que tem muitos barcos afundando? Porque Jesus pegou fracassado, porque Jesus pegou atracado na beira do caminho, pegou seus pescadores já lavando a rede, pensando em desistir. Jesus entrou no barco, pediu o barco emprestado, usou o barco, e depois disso: eu quero ter uma experiência. E nessa experiência ele encheu o barco, mas depois que ele encheu o barco, o pescador disse: é só meu. E quando você não compartilha daquilo que Deus está fazendo na sua vida, você corre um grande risco do seu barco afundar. É melhor dividir e voltar com o barco cheio do que querer tudo e voltar até sem barco.